Tudo bom, gente? Então, eu sou o Álvaro, eu estou tentando fazer uma análise, assim, mais ou menos semanal, de como é que está o crescimento do Covid-19, do número de casos de Covid-19 confirmados aqui em Porto Alegre. Então, hoje é 3 de abril e eu estou filmando esse vídeo para atualizar esses dados até o dia 2 de abril. Eu sempre tiro esses dados dos boletins diários divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. No fim do vídeo eu falo um pouquinho mais sobre esses dados enfim, vamos dar uma olhada no gráfico. Então aqui a gente vê que hoje é 2 de abril e a gente está com 227 casos confirmados aqui em Porto Alegre. Então deixa eu fazer uma análise aqui sobre essas datas. Primeiro eu queria marcar o dia 17 de março, que foi o dia onde Porto Alegre atingiu quase 50 casos, e 50 casos dizem que é o número crítico para visualizar o crescimento de uma epidemia em uma dada região. Então aqui dia 17, 47 casos. Outra data importante é dia 23. Por quê? Porque nesse período aqui, entre 17 e 23, o número de casos duplicou. Por que eu estou falando isso? A gente espera que numa epidemia o crescimento do número de casos seja exponencial. E o crescimento exponencial ele também é chamado de crescimento geométrico, exatamente porque ele segue uma progressão geométrica. Ele deveria multiplicar por um mesmo fator num mesmo intervalo de tempo. Então aqui eu estou analisando o fator 2, ou seja, de 17 de março até 23 de março, ele dobrou um pouquinho mais do que dobrou em 6 dias. E agora, quando é que ele dobra de novo esse valor? De 23 de março até 31 de março, a gente de novo vê praticamente o número de casos duplicar. Foi um pouquinho menos do que duplicar. Mas o que está interessante aqui nessa análise? Nesse período de tempo, levou 6 dias para duplicar. Nesse período de tempo, levou 8 dias e, teoricamente, ainda não duplicou. Então, isso já mostra que nessa semana aqui, a base da exponencial, assumindo um crescimento exponencial, está um pouco menor do que a base dessa exponencial. Isso sem contar que foi aqui nesse dia 31, do dia 30 para o dia 31, que teve um crescimento muito forte aqui em Porto Alegre. Então, até o dia 30, a gente estava com, se fosse um crescimento exponencial, estaria com um crescimento exponencial mais lento do que esse crescimento exponencial aqui. Então, eu queria voltar numa coisa que eu falei na semana passada, que era a questão da linearização. Olha, ninguém vai me tirar da cabeça, na verdade, que aqui nesse período de 17 de março até 29 de março, o crescimento do número de casos aqui em Porto Alegre foi praticamente linear. Eu tracei essa reta aqui e ela modela muito bem o tempo aqui. Então, o que eu posso dizer aqui? Primeiro que Porto Alegre está de parabéns nessa parte. Porto Alegre, assim, ó, joinha para vocês, joinha para nós, que alguma coisa a gente fez certo, que o crescimento não foi muito descontrolado nesse período aqui de 12 dias. 12 dias é um período considerável. A gente pega cidades onde a pandemia já está mais avançada, a gente vê que 12 dias é bastante tempo, pode mudar drasticamente em 12 dias o cenário. Então, nesse período de tempo, pelo menos, claro, é um pouquinho antes, né, que as ações demoram para se desenvolver, para dar fruto nos gráficos, né, a gente fez alguma coisa que estava muito certa, aqui numa média, subindo uns 9 casos por dia, assim, bem controlado. Claro, aqui depois do dia 30, no dia 30 e posteriormente, a gente vê que tem uma certa aceleração no número de novos casos por dia aqui em Porto Alegre. E agora a pergunta vai ser respondida mais adiante, né? Se essa aceleração vai se manter ou se a gente vai conseguir ficar mais tranquilo ainda, continuar mantendo um crescimento sob controle, que nem a gente viu aqui nesse período. Vamos ver se isso daqui não crescer muito, a gente ainda está legal. Esse gráfico aqui ele é um gráfico interessante
que ele é o número de novos casos por dia em Porto Alegre desde o primeiro dia, que é 8 de março oficialmente, até ontem, 2 de abril. Então aqui cada barrinha dessas registra o número de novos casos por dia em Porto Alegre. Então aqui, dia 15 de março, a gente teve 16 novos casos, que foi o primeiro dia com um acentuado crescimento. Até esse dia a gente tinha poucos novos casos por dia, e daí dia 15 teve um boom assim. Dia 17, que é um dia que para mim está sendo marcado bem no gráfico como o início daquele crescimento bem controlado, a gente teve 11 novos casos. Cadê dia 29? Dia 29 está aqui, a gente teve 16 novos casos registrados em Porto Alegre, e aí dia 30 a gente vê esse crescimento muito acima da média. A gente vê dia 30 de março a gente teve 31 novos casos registrados aqui em Porto Alegre, e depois ele volta a dar uma baixada, e a gente tem que ver ao longo prazo se vai se manter aqui, se esse dia foi só um dia atípico, ou se esse dia tá indicando que vai mudar o patamar, que nem aqui o dia 15 de março indicou que ia mudar o patamar. Talvez o dia 31 esteja indicando isso, que agora a gente vai mudar o patamar de crescimento. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é o crescimento exponencial, o que é o crescimento linear em relação ao número de novos casos por dia. Isso daqui é um gráfico que eu fiz, é totalmente fake, né? É só um exemplo. Quando a gente está tendo um crescimento exponencial muito acentuado, o que a gente começa a ver é uma coisa tipo assim. Talvez não exatamente assim, mas meio tortinho, não precisa estar totalmente alinhado, mas a gente vê que no crescimento exponencial, o número de novos casos por dia, ele vai aumentando. Cada dia eu tenho mais novos casos do que ontem. Não só o número de casos aumenta, mas o número de novos casos por dia também aumenta, que nem está aqui nesse gráfico aqui, né? Então, a cada dia a gente vê um crescimento. Enquanto isso, no crescimento linear, o que acontece é um gráfico mais ou menos assim, onde todos os dias eu tenho mais ou menos o mesmo número de casos, ou seja, não tem uma variação muito grande no número de novos casos. Então, voltando aqui para o gráfico de Porto Alegre, a gente vê que ele está teoricamente aqui desorganizado, ele não tem uma organização muito clara. Então, não dá para dizer nenhum nem outro, não dá para dizer nem que o crescimento é linear, nem que o crescimento é exponencial. O que a gente dá para ver é que tem períodos onde o crescimento fica controlado abaixo do linear. Por exemplo, aqui eu visualizo esses dois pontos aqui como sendo limitadores para o crescimento em todo esse período. Mas dentro desse período a gente vai ter aqui um decrescimento. Aqui a gente teve 4 dias onde o número de novos casos decresceu, ou seja, isso daqui significa uma desaceleração no gráfico, mas depois acelerou um pouquinho, desacelerou, acelerou, desacelerou, acelerou, desacelerou. Aqui, como está muito desorganizado um dia depois do outro, não faz sentido. Mas aqui a gente pode ver que teve esse período de 4 dias com uma grande aceleração. Aqui, se a gente pegasse e olhasse só esses 4 dias, a gente vê que está crescendo exponencialmente. Aqui no início também a gente vê que estava crescendo razoavelmente de maneira exponencial, porque os patamares estavam sempre avançando. E agora a pergunta é como é que vai ser os próximos dias. Será que esses pontos aqui, o próximo ponto vai estar aqui em cima? Onde é que vai estar? Como é que vai funcionar esse crescimento? Então, é mais ou menos isso. Isso daqui, voltando para o nosso gráfico, a gente vê aquele período com aceleração, aquele período com uma desaceleração. A gente vê aqui a concavidade do gráfico que nos dá. Bem, e em relação aos dados, em relação ao boletim diário onde eu tiro esses dados, primeiro eu queria dizer que valia a pena acompanhar esse boletim, porque ele tem diversas recomendações, ele tem bem explicado quais são as pessoas que são testadas, quais são as pessoas que não são testadas, e até isso daí é uma questão, né? Aqui em Porto Alegre a gente sabe que a gente só testa as pessoas, os pacientes
que estão desenvolvendo sintomas graves da doença, ou seja, a gente só está testando os casos graves, e aqueles profissionais de saúde que apresentam os sintomas da doença. Então, essas são as duas classes que a gente está testando. Então, aí vem aquela coisa, né? E a subnotificação? Será que a subnotificação não está atrapalhando? Porque a gente sabe que se a gente só está testando um tipo de caso, o todo é maior do que os dados apresentados. Bem, aí eu volto a falar. A gente sabe que o número de casos graves de Covid-19 ele fica em torno de 5% do todo. Ele não vai sair muito disso, nem muito para menos, nem muito para mais. Ou seja, a gente analisar a quantidade de casos graves, que é o que a gente está fazendo aqui, é sim um indicador de como o número total de casos está crescendo. Se o número total de casos estivesse crescendo exponencialmente, o número de casos graves também estaria crescendo exponencialmente, estaria duplicando na mesma faixa, no mesmo ritmo que o número total de casos. E também e que esse boletim ele atualiza os dados retroativamente, né? Ele diz ali quantos casos ainda estão em análise e quando há a confirmação desses novos casos, eles vão lá e atualizam retroativamente, né? Eles retroagem para a data onde o caso foi examinado, né? onde o paciente entrou no sistema. Então, por isso que às vezes a gente vê flutuações nos números antigos. A gente sabe que o primeiro dia que teve uma confirmação no Rio Grande do Sul foi dia 10 de março, lá em Campo Bom. Foi o primeiro dia que teve notícias sobre um caso de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Mas só que, por exemplo, o meu gráfico aqui, ele começa dia 8 de março, porque dia 8 de março entrou uma pessoa aqui em Porto Alegre com os sintomas, mas o teste demorou para vir. Então, quando esse teste foi confirmado, colocaram ele lá na data 8 de março e isso continua vindo até hoje. Então, pessoal, fundamentalmente, hashtag fique em casa, abre parênteses, se puder. E vamos tentar vencer o Covid, vamos tentar fazer essa pandemia não chegar num patamar assustador. Cada um fazendo a sua parte, a gente pode vencer. Tá? Então, obrigado e semana que vem eu tento trazer de novo novas informações aí.